Muito bem, este é o Conexão Futura ao vivo, aqui pelo seu canal Futura e também pela internet no nosso site www.futura.org.br. Tem na sua tela o espaço para você saber tudo sobre a nossa programação. E no programa de hoje a gente fala sobre um assunto delicado e que diz respeito ao dia a dia de todos os cidadãos brasileiros. Vamos falar de segurança pública e abordagem policial. Um estudo que analisou 57 escolas de formação de policiais em todo o Brasil concluiu que o tempo de treinamento desses profissionais é abaixo do ideal. Enquanto nos países europeus, por exemplo, o tempo médio de formação dos policiais é de 10 meses, aqui a maioria das instituições forma seus profissionais em até 6 meses. Das 44 unidades de ensino que responderam ao questionamento dos pesquisadores da ONG Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 20 declararam que em um semestre o policial já pode trabalhar na linha de frente do combate à criminalidade. E aí a gente pergunta, como o tempo e a qualidade da formação determinam o modelo de abordagem da polícia brasileira? Bom, para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio Jorge da Silva, ele é professor da UERJ e ex-secretário de Estado de Direitos Humanos aqui no Rio de Janeiro. Ao meu lado, a Ana Paula Miranda, que é professora do programa de pós-graduação em Antropologia da Universidade Federal Fluminense. E também conosco, Helena Silva, que é diretora da Redes da Maré e coordenadora da campanha Somos da Maré e Temos Direitos. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite aí para tirar suas dúvidas. Se você já passou por alguma abordagem policial, conte para a gente sua experiência. Se conhece alguém que já passou também, compartilhe essa história. Pela internet você tem duas formas de mandar seu recado para a gente. Primeiramente na rede social, você tem o facebook.com/canal Futura Oficial como uma opção. Você tem nesse post aqui, você pode curtir, comentar, compartilhar, deixar registrada aqui a sua questão. Também pela internet você pode mandar o seu recado para a gente no Twitter, só marcando a gente aí com o perfil @canalfutura. Ou ainda você pode ligar para a gente no 0 operadora 21 3523 4098. Enquanto você manda o seu recado, eu dou boa tarde aqui aos nossos entrevistados. Bem-vindos ao Conexão. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Bom, eu quero começar ouvindo da Ana Paula, uma questão que a gente fala muito aqui no Conexão Futura sobre direitos do cidadão, deveres, né? A gente fala muito de Constituição e de prestação de serviço. A questão da segurança pública e da abordagem policial, a gente tem acompanhado, principalmente no último ano, aí, uma série de reportagens sempre cobertas na mídia, e mesmo quem passa pelas grandes cidades, principalmente, vê sempre, né, a postura do policial de uma forma mais ostensiva e na forma como chegam até os cidadãos na hora de fazer uma abordagem. Essa forma como a polícia age no Brasil, isso a gente pode ter como um reflexo um pouco dessa militarização da polícia após o golpe de 64? Você consegue fazer uma relação diretamente com isso ou não? Essa sua pergunta é muito interessante porque eu acho que ela permite levantar uma questão fundamental, me parece, no tema da abordagem policial, que é a questão da política, né? E certamente a herança da ditadura militar que está presente nessa discussão, porque o modelo que nós temos hoje de política de segurança, né, essa forma que está refletida na Constituição, é um modelo ainda da ditadura militar, né? Nós não tivemos nenhuma reforma estrutural de concepção de segurança pública, como aconteceu em outros países, como a Argentina, que é a nossa vizinha aqui do lado, né? Onde houve um processo de desmilitarização muito forte. Mas eu chamo a atenção de uma questão que o professor Jorge da Silva costuma insistir muito, certamente ele talvez fale disso, que a desmilitarização não é só da polícia militar, né? É de uma série de práticas na segurança pública, o que implica que a própria polícia civil pode ter práticas militarizadas. Eu acho que esse é um ponto muito importante. E no que diz respeito à abordagem policial e à formação policial, que eu acho que é uma questão também importante para a gente pensar, né? Além da questão do tempo, da necessidade, né, de um trabalho, de uma capacitação mais forte, como foi levantado na pesquisa, eu diria que a necessidade da construção de protocolos, de formas de tratamento, das situações possíveis que podem acontecer na segurança pública, de uma abordagem consensual. Isso não existe no Brasil, né? Eu tive a oportunidade, quando fui diretora do Instituto de Segurança Pública, de coordenar um projeto que era financiado pela União Europeia, onde a gente tentou fazer as duas polícias no Rio de Janeiro sentarem para discutir. E você não imagina a resistência Polícia Civil e Polícia Militar. E você não imagina a resistência que foi
para poder exatamente fazer um parâmetro, já que a Polícia Civil, em uma série de situações, vai fazer abordagem também, era preciso que houvesse um consenso entre as duas. Né? E esse processo não aconteceu da maneira que se esperava. Então, acho que é um ponto fundamental que, se esses protocolos não forem consensuais, eles não serão aplicados. Né? Você pode até ter um curso mais rápido, mas que pode ser eficaz se ele tiver uma pedagogia bem trabalhada, enfim, uma série de estratégias que você pode incorporar. Então, eu digo que a questão fundamental para mim não é só a questão do tempo, mas principalmente a ausência de consenso em torno do que a polícia pode fazer ou não, garantindo os direitos do cidadão. Bom, o professor Jorge está aqui no estúdio com a gente também, já foi secretário de Direitos Humanos, já esteve à frente também do Estado-Maior da Polícia Militar no Rio de Janeiro, a gente falando um pouquinho sobre essa questão do entendimento do que deve ser a abordagem do policial e pensando um pouco no treinamento, né, no tempo dispensado, na qualidade, no que de fato é passado a esse policial nesse tempo de 6 meses, seja ele considerado longo ou não. Queria ouvir uma avaliação sua em relação a essa questão da abordagem, na formação do policial, professor. Uma coisa que eu sempre gosto de apontar é que a polícia brasileira, ela está inserida num contexto de uma sociedade autoritária. Então, eu acho que é muito complicado você esperar uma polícia cidadã numa sociedade com a marca do autoritarismo, com a marca da hierarquia social, com governantes que, às vezes, estão sempre proferindo bravatas, né? Comigo não tem conversa, a minha polícia vai fazer. Então, essas mensagens subliminares que são passadas fora da sala de aula, que nós estamos falando aqui da formação, né, oficial, dentro das salas de aula, das academias. Então, aquela instrução formal para o policial supostamente poder ir para a rua e trabalhar. A pergunta é a seguinte: qual é a orientação que pesa mais na cabeça do policial? É aquela que ele recebe na sala de aula ou aquela que ele recebe no seu dia a dia, quando assiste televisão, não é? Quando ele escuta pessoas importantes da sociedade com mensagens, né? Que bandido tem que morrer, que favelado não é cidadão, e essas mensagens que a gente costuma ouvir, né? Então, toda vez que se fala, né, em mudar a polícia, em reformar a polícia, na verdade, nós estamos falando disso. Eu me pergunto, vem cá, vamos reformar a polícia, a sociedade continua como está. Ela vai continuar, não vamos reformar a sociedade? Quer dizer, eu acho que é uma equação impossível você conseguir essa polícia que todos nós queremos, e a maioria dos policiais também quer isso, mas é uma equação meio complicada você querer esta polícia numa sociedade que a toda hora está só apontando na direção da truculência, do combate. E uma coisa que a professora Ana Paula mencionou aqui, né? Normalmente se fala em desmilitarizar a polícia militar. E a cabeça dos governantes, não vamos desmilitarizar? Foi Hitler que inventou o militarismo ou o militarismo já estava lá quando ele chegou? Foi uma consequência, né? Eu quero aproveitar um gancho do que você falou e aproveitar para perguntar para a Eliana, que está à frente da Redes da Maré, que trabalha juntamente com a comunidade. Eu queria ouvir, de certa forma, essa provocação do professor Jorge. A polícia que nós temos é reflexo da sociedade em que estamos vivendo hoje, Eliana? Concordo, sim, com essa afirmativa. Até porque eu acho que o tema da segurança pública é um tema que a sociedade demorou muito, né, a discutir, demorou muito a reconhecer como direito, né? Tanto direita quanto esquerda no nosso país sempre relegou essa temática, né, aos governantes, à própria polícia, né? Quer dizer, a questão da segurança pública é um problema de polícia. Saúde, educação, de uma maneira geral, a sociedade entende que tem que participar, que tem que buscar esse direito. E o que eu percebo é que está havendo uma mudança de percepção, até pelo contexto de violência, né, que a gente vive. Está havendo uma mudança no sentido de entender a segurança numa perspectiva muito mais ampliada e como direito humano, como são os outros direitos. Isso certamente, no longo prazo, né, eu espero que seja no médio, vai trazer uma mudança de postura da própria sociedade para não legitimar
determinadas práticas que a gente percebe na corporação policial e no próprio juízo, né, de quem está governando há algum tempo certas práticas e vem, enfim, legitimando certas práticas do ponto de vista de governo, né? Então, eu acredito que essa afirmativa de que a sociedade, de que a mudança, a gente tem a polícia, né, que é legitimada pela sociedade, que bate palma quando determinadas práticas são colocadas em determinados contextos, essa mesma sociedade exige e legitima essa polícia violenta que nós temos. Então, há sim de haver outras mudanças e outras reformas no sentido da própria educação mais geral que a gente possa levar. Bom, quem acompanha o Noticiário Nacional, para quem não está aqui no Rio de Janeiro, vendo isso mais de perto como a gente está, deve ter percebido recentemente, no mês de março passado, houve uma ação de ocupação da polícia na região das comunidades da Maré, né? São 15 comunidades, cerca de 130 mil habitantes. Eu vou mostrar para você agora uma reportagem rapidamente, só antes de mostrar um site onde você consegue visualizar aqui um mapinha, fica aqui bem próximo à região centro-norte, região norte do Rio de Janeiro, aqui essa parte marcada aqui em roxo, onde fica as comunidades da Maré, e aqui fica Ramos, Bom Sucesso, e o Aeroporto Internacional do Rio fica logo aqui em cima. Então, desde 2012, aqui no Canal Futuro, a gente tem acompanhando mais de perto, né, essa ação. O Jornal Futuro acompanhou uma ação da campanha Somos da Maré e Temos Direitos, que é uma iniciativa da Redes da Maré, em parceria com o Observatório de Favelas e a Anistia Internacional, para envolver os moradores na discussão da segurança e da abordagem policial. Então, agora a gente revê um trechinho dessa reportagem. Então, a gente está fazendo uma campanha colocando o telefone da Corregedoria da Polícia Militar, colando em todas as portas, para que as pessoas tenham consciência de que elas podem reclamar. O assunto ainda é tratado como um tabu dentro da comunidade Nova Holanda, uma das 16 do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, onde já está prevista a implantação de uma unidade de polícia pacificadora. Cerca de 50 mil folders e adesivos com orientações sobre como agir em caso de abordagem policial, tanto na rua quanto em casa, estão sendo distribuídos pelo Complexo da Maré. O material também alerta sobre os abusos e ações desrespeitosas que podem ser cometidas por parte das forças policiais. Eu sabendo, então, visível para ele saber que eu sei, para mim fica muito mais fácil. O Brasil tem um marco legal que orienta a ação das forças de segurança. O direito à segurança é um direito que interessa a todos e a todas e na verdade, eu tenho sublinhado isso como Anistia Internacional, essa não é uma ação contra a polícia, essa é uma ação a favor dos moradores, a favor da polícia, a favor da cidadania. Muito bem, esse material que você viu na reportagem, você pode ter acesso a ele na íntegra na internet, então feito em parceria com a Anistia Internacional, basta você entrar no site redesdamaré.org.br. Aqui eu tenho um exemplo de um dos materiais, que inclusive a Eliana tem nas mãos dela aqui também um, para mostrar aqui pra gente. De lá para cá, essa foto que eu acho muito significativa, né? Um menino frente a uma barricada de policiais. Eliana, de lá para cá, a partir da distribuição desse material, de levar essa discussão para os moradores mesmo começarem a refletir sobre essa questão da abordagem, sobre os direitos que eles têm também no momento da abordagem, que avaliação você faz de lá para cá? Então, quando a gente definiu fazer esse material, foi justamente no momento em que tinha todo um anúncio de que a Maré receberia uma unidade de polícia pacificadora, né? E tinha toda uma preocupação local de como é que isso ia acontecer. A gente já vem, desde 2009, fazendo um trabalho de tentar pautar o tema da segurança pública numa região com contexto de violência, né, com grupos criminosos armados, enfim, atuando com uma violência muito forte da polícia, na abordagem dos moradores. E quando a gente definiu fazer esse material em 2012, foi muito porque em todas as reuniões que fizemos com os moradores, a questão da abordagem, da maneira como a polícia representa o morador, a maneira como ele trata o morador da Maré, era muito complicada, né? Assim, a fala do morador muito forte em cima disso fez a gente pensar que esse material poderia ajudar no entendimento do morador do que é uma abordagem policial do ponto de vista legal e o que a polícia, enquanto, né, um órgão do Estado,
tem um trabalho para ser feito, pode fazer o que não pode, né? Isso realmente foi, no primeiro momento, causou uma estranheza para muitos moradores, assim, medo de não deixar botar o adesivo, né? Mas com o tempo, né, a gente fez isso em novembro de 2012, o que a gente percebeu é que de lá para cá, assim, a gente já teve assim, alguns episódios muito fortes de violência na Maré. E que esses episódios, apesar deles terem sido muito violentos, eles foram diferentes porque teve uma reação dos moradores no sentido de fazer registro, de fazer o registro, que é uma coisa que a gente vem trabalhando muito, assim, como é que o próprio morador pode, de maneira autônoma, fazer isso, reconhecer isso, que ele tem esse direito. Então, isso cresceu do ponto de vista dos registros. E o último problema que houve na Maré, que foi em junho de 2013, em que tivemos 10 pessoas mortas, e foi né, a gente fez uma passeata na ocasião, teve toda uma movimentação que a gente percebeu que, de fato, o tema da segurança pública chegou a quem tem que chegar, que é o morador. Então, isso naquele momento, a gente viu que houve um crescimento da participação. E agora, nesse momento, que tem uma ocupação militar, em que a Maré, com toda essa questão da Copa, né, a Maré está entre as principais vias de entradas do Rio de Janeiro, o morador, hoje, ele vem buscar esse material na rede para colocar na sua porta, entende? Então, a gente vê que isso é uma ação de longo prazo, mas pedagógica para atingir essa ideia de um pensamento no campo do direito, né? Eu quero aproveitar e chamar também quem está em casa para participar, mandar o seu recado para a gente, sua pergunta, sua dúvida sobre abordagem policial, que é o nosso tema de hoje. Já tem várias participações chegando aqui para a gente, e ampliando um pouquinho mais, não só aqui no Rio, falando um pouco mais de Brasil como um todo. O Jailson Felisberto, pelo Facebook, pergunta para a gente: por que o policial trata todos os cidadãos como bandidos? A abordagem é muito violenta, e essa acho que é a impressão que muitos brasileiros têm, não só na Maré, como a Eliana já apontou aqui, que havia muita truculência na abordagem, mas como em outras cidades também. Queria começar ouvindo o professor Jorge. Por que o brasileiro em geral tem essa impressão de que a abordagem é sempre violenta e que o ponto de partida, né, o pressuposto do policial em abordar alguém é que aquela pessoa, aquele cidadão é algum criminoso ou é culpado de alguma forma? Eu gostaria de fazer um reparo na pergunta do telespectador, né? Ele pergunta por que todo cidadão é abordado, né, com desrespeito. Não, o policial não aborda todo cidadão com desrespeito. Então qual é o critério para um policial abordar um cidadão? É o critério de toda a sociedade. Nós vivemos numa sociedade que se diz igualitária, sem preconceitos, mas ela não é assim. Isso também se reflete, né, na consciência do policial. Por que será que ele aborda um cidadão lá na Maré da mesma forma que ele aborda o cidadão no Leblon? Se é diferente, não foi a academia só que ensinou. Para quem não está no Rio, aqui então a Maré é uma comunidade na zona norte do Rio de Janeiro, e Leblon, um dos bairros mais ricos do Brasil, na zona sul do Rio de Janeiro. Quer dizer, então, será que ele aprende na academia o seguinte: chega lá, olha, quando você estiver lá na Maré, ou lá na comunidade do Alemão, você pode tratar os moradores assim, você aborda dessa maneira. Agora, se você estiver numa zona nobre, lá no Leblon, ou em qualquer zona nobre do Brasil, você trata de outra forma. É a academia que ensina isso a ele? Ou é a sociedade que passa isso para o policial, para o padeiro, para o barbeiro, para o caixa do banco? Nós vivemos numa sociedade que é assim, mas não se aceita assim. Então, eu acho que quando às vezes as pessoas me perguntam como é que a gente parte para reformar a polícia, eu digo, só a polícia? A sociedade como um todo. Queria ver, Ana Paula, em relação a isso, Ana Paula, essa questão que o Jorge aponta, né? Imagino eu, né? Nunca passei por um curso de formação para policial, mas imagino que isso não esteja nenhuma cartilha, né? Sobre diferenças de abordagem nos bairros, determinado com renda e tudo mais. Então, de onde vem isso? Como a gente consegue entender esse reflexo mesmo da ação do policial frente ao que toda a sociedade, ou boa parte dela, esperaria dele? Eu concordo com o professor Jorge da Silva. Há uma questão que é uma questão social, na medida em que a sociedade brasileira, de uma maneira geral, acredita que há cidadãos de primeira e de segunda classe, né? Haja vista toda a polêmica que foi gerada em torno da regulamentação dos direitos da empregada doméstica, né? A polêmica que existiu na sociedade por conta disso evidenciou que existem cidadãos de primeira e segunda classe.
E é isso que faz com que... Porque isso é o que se chama, né, de um conhecimento informal que não está tratado nos livros, ou na aula, ou na formação, né, regular, mas que se passa, e é comum, eu já ouvi isso de policiais que eu entrevistei, dizendo às vezes, é muito mais fácil trabalhar na Baixada ou em determinadas áreas do que trabalhar na Zona Sul, porque o pessoal da Zona Sul tem muitos direitos, né? Então, há aí uma pessoal da Zona Sul, que é a área de maior renda uma no Rio de Janeiro. complementaridade dessa visão de que é natural que a sociedade tenha cidadão de primeira e segunda classe. E aí é evidente que a gente não tem cidadania, né? Porque a ideia de cidadania pressupõe a igualdade na diferença. Não estou falando de igualdade econômica, porque em vários lugares do mundo existem ricos e pobres, mas há um tratamento igualitário no sentido de que, por parte do Estado, né? O Estado tem que garantir a todos esse tratamento. Então, acho que essa é a questão talvez mais candente e que aí sim, eu concordo plenamente com o Jorge, da necessidade de ter uma sociedade que garanta também os direitos, porque eu já ouvi também de policiais, pessoas que vão à delegacia pedindo que o policial vá lá e dê um susto em alguém. Ou seja, ele está pedindo que o policial haja de forma arbitrária. Na verdade, a história da sociedade brasileira de autoritarismo deixou uma marca muito grande dos deveres. A gente precisa hoje criar uma cultura dos direitos. Lembrar um pouco mais dos direitos, né? A gente está já encaminhando, infelizmente, aqui para o finzinho do programa, mas temos alguns minutos que eu quero aproveitar e colocar as dúvidas de você que está em casa. O Pedro, pelo Facebook, obrigado, Pedro, pela participação, também coloca aí que a histórica ausência de um tratamento adequado da polícia com a população, e ele também disse que a população mais tem os agentes de segurança do que os tem por protetores da sociedade. Como alterar essa situação? Queria ouvir rapidamente uma reflexão de cada um de vocês em relação a isso. Eliana? Eu acho que essa pergunta tem muito a ver com a pergunta anterior da questão da representação. Em relação à favela, o que acontece, quer dizer, há territórios na cidade que são representados de uma maneira, assim, pelo contexto, né, peculiar a essas áreas, que faz com que um policial, ou um professor, né, eu já ouvi também isso, assim, um professor tem uma conduta, um policial tem uma conduta numa determinada escola, num determinado espaço da Zona Sul, que é diferente de um espaço da favela. Por que isso? Né? Porque tem toda uma representação sobre quem mora ali, né? Tem um recorte racial, tem um recorte econômico, né? Então, isso é que justamente faz com que determinados juízos, né, e senso comum estejam incorporados a essas práticas, né? E aí o que se busca é justamente trabalhar numa dimensão do direito, que o direito é para todos, não é o recorte pobreza que vai definir a forma como você vai tratar. Só para, antes da gente encerrar, aproveitar e colocar aqui, antes de colocar a última pergunta para vocês, acrescentar a questão que o Edmar aponta lá de Santo André, em São Paulo. Obrigado, Edmar. Ele pergunta em relação ao salário, valorização dos policiais, se isso influencia na abordagem, na prática, no dia a dia do policial, professor Jorge. Olha, é claro que a questão salarial ela é importante em qualquer setor. Agora, o grande problema no caso da polícia é você, no caso da polícia militar principalmente, é você submeter um profissional a uma escala dura, a um regime de trabalho de muitas horas. Agora mesmo, aqui no Rio de Janeiro, a polícia militar, para dar uma tentativa de reverter a questão da criminalidade de rua, está caçando folgas dos policiais militares. Quer dizer, além de já trabalharem de forma diferente do trabalhador brasileiro, de uma maneira geral, em termos de carga horária, e você ainda vai ter sua folga diminuída. Olha, como é que esse homem vai para a rua? Já vai estressado. Então, você já imaginou uma pessoa acordada, né, gentil, depois de tudo isso? Nisso, quero aproveitar e colocar a participação da Neuza, lá de Campinas, no interior de São Paulo. Obrigado, Neuza. E ela aponta aqui que os policiais, na opinião dela, estão apavorados e, devido a isso, agem com truculência em qualquer abordagem. Acho que isso se soma, essa questão de estarem apavorados, ao cansaço também, ao excesso de trabalho. Você concorda, Ana Paula? Concordo. Eu acho que quando eu falei da discussão de pensar os direitos e pensar a igualdade, certamente eu estou incluindo os policiais nessa discussão, né? São inúmeras as situações de violação dos direitos dos policiais também, né? Eu acho que essa que é a grande revolução que a gente precisa fazer na sociedade brasileira, né? Considerar que a igualdade de direitos
é a única saída para que a gente tenha efetivamente uma sociedade democrática. Né? E isso implica uma universalidade para todos. Claro que, obviamente, as pessoas que estão numa classe econômica maior vão ter acesso a determinados serviços que outros não terão, mas o básico, o mínimo, vai estar garantido. Essa que é a nossa todos. Infelizmente, o nosso tempo aqui voou, o programa já acabou, mas essa discussão com certeza vai voltar aqui a nossa pauta do Conexão. A gente espera aí ter contribuído para você de casa também refletir um pouco mais sobre essas questões. Aproveito e mostro um site para você de casa buscar outras informações, inclusive a pesquisa que eu citei no comecinho do programa, que é o forumsegurança.org.br, o site que está aí na tela para você. Agradeço então a Eliana, Ana Paula e o professor Jorge pela presença aqui no estúdio comigo hoje. Muito obrigado. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre. Eu espero você aqui de segunda a sexta ao vivo, às 2h30 da tarde, ou nas nossas reprises, 00:30 ou às 7 horas da manhã. Um abraço para você e até o próximo Conexão.